camaradas, que é uma coisa que de vez em quando também me faz falta poder usar a expressão. Eu, antes de mais, queria agradecer ao Carlos Trindade, em nome da Corrente Sindical Socialista, o convite para vir aqui falar, e falar também o Reinhard, e o Manuel Carvalho da Silva e a Filomena. Eu devo dizer-vos que, quando o Carlos me convidou, eu avisei logo com esse tema, a um domingo de manhã. Eu não sei se sou propriamente o melhor dos protagonistas, porque não vou dizer nada de muito auspicioso e de otimista em relação ao futuro da democracia e à crise. E, portanto, preparem-se para um discurso e para uma conversa de um pessimista. Um pessimista, em primeiro lugar, em relação a um tema sobre o qual não vou falar, que é a própria saída da crise. Eu vou concentrar-me mais no modo como esta crise coloca problemas concretos e específicos ao sistema político e à democracia, mas parte do pressuposto que não vamos sair desta crise, não vamos sair bem desta crise, e se sairmos vai ser daqui a muito tempo, e continuo a não vislumbrar exatamente como. E, portanto, eu começaria mesmo por dizer que o futuro da democracia não vai ser bonito. Não vai ser bonito porquê? Curiosamente, na quarta ou quinta-feira, fez 2 anos que foi eleito Barack Obama. Eu acho que toda a gente nesta sala, independentemente das considerações que possamos fazer sobre a bondade intrínseca da substância política e do mandato e do programa de Barack Obama, todos nós nos recordamos do entusiasmo gerado e da sensação que tínhamos ali um líder inspirador. E essa inspiração serviria para regenerar um pouco a atividade política. Eu julgo que esta era a mensagem que passava há 2 anos. Bom, a ideia da mobilização política pela palavra, o regresso da palavra como um fator importante na atividade política. Bem, 2 anos passados, sabemos que o Obama já não inspira na política, perdeu as eleições esta semana, e nas políticas ainda não se percebe exatamente qual é o resultado. E, portanto, eu diria que este caso quase extremo de um político muito mobilizador, muito inspirador, que aparentemente, e não estou fazendo um juízo final, mas aparentemente nesta fase já não inspira, serve quase para confirmar o que eu diria que é uma lei de ferro hoje da atividade política, é que os políticos decepcionam. E eu digo os políticos decepcionam, a minha questão é, bem, será que se os atores, e aqui talvez até alargando um pouco dos políticos para os movimentos sociais todos, se decepcionam as expectativas que as pessoas depositam, até que ponto é que isto não levará a que seja o próprio sistema a decepcionar? Eu acho que esse risco existe mesmo. Há uma forma, nós sabemos, e não há nada de novo nisso, que há um lado quase de reincidência no modo como os atores políticos, em particular, decepcionam. Há um conflito tradicional entre aquilo que são os mandatos eleitorais que obrigam os políticos a respeitar um programa que foi sufragado, que foi votado, e depois um conjunto de compromissos que muitas das vezes, quando se chega ao poder, os atores políticos estão vinculados. Compromissos que têm a ver com a envolvente externa, com compromissos internacionais, mas até com o legado de políticas anteriores. Esse conflito não é novo, ou seja, uma vez em campanha há um conjunto de promessas que são feitas, depois chega-se ao poder e essas promessas chocam com outras dimensões, outros pesos. O que é que normalmente é feito nessas circunstâncias? Bom, algo que também tem sido feito em Portugal, que é justificar a mudança, uma vez chegada ao poder, com alterações profundas no contexto, ou seja, quando os políticos não podem cumprir aquilo que prometeram, dizem o mundo mudou, para parafrasear o primeiro-ministro atual. E, portanto, nisso não há nada de novo, é um bocado business as usual. O problema é que eu acho que nesta crise há, de facto, coisas novas e há um conjunto de novos fatores estruturais, ou pelo menos uma intensificação de fatores que já existiam, mas que não eram tão pesados. E que eu diria que esses fatores colocam, de facto, em causa o sistema. O primeiro, e vou falar de 3, o primeiro eu diria que é a irrelevância do debate político doméstico e a impotência dos atores nacionais. Eu sou muito sincero.
Nós podemos achar que A tem razão, que B tem razão, que a discussão é muito relevante, mas tendo a dizer que aquilo que se passa na discussão política em Portugal, em Espanha, em França, é absolutamente irrelevante nas atuais circunstâncias. É irrelevante e os atores políticos nacionais tornaram-se impotentes no essencial. Porquê? Porque houve duas tendências que coexistem. A primeira é desnacionalização das decisões políticas e do sítio onde as decisões políticas é relevante. E, ao mesmo tempo, os cidadãos perderam formas de sindicância democrática. Ou seja, perderam as formas de controlar, premiar, punir as escolhas e as decisões dos políticos. Primeiro porque, se há coisa que os últimos 2 anos fez, foi pôr fim àquilo que, e peço desculpa por utilizar a expressão em inglês, mas que é a tradição do embedded liberalism, ou seja, o liberalismo enraizado, que no fundo é um modelo político que dominou o Ocidente nos últimos 100 anos. A ideia de que o essencial da política estava circunscrito aos Estados-nação, portanto estava delimitado pelas fronteiras do Estado-nação, e os governos, apesar de tudo, continuavam a ter muita autonomia fiscal, muita autonomia na decisão, nas opções políticas, na definição e na expansão do Estado de Providência e das políticas sociais, que é não apenas uma forma de generalizar e fazer aumentar o bem-estar, mas é também um elemento essencial da própria construção dos regimes democráticos e da própria integração política dos cidadãos, ou seja, as duas coisas vão para par, e tudo isso esvaneceu-se. Ao mesmo tempo que os governos e os restantes atores políticos nacionais deixaram de ter essa capacidade, os cidadãos deixaram de poder punir e premiar. Porquê? Porque não faz sentido estar a penalizar e a premiar alguém que, em última análise, não é responsável pelas decisões mais essenciais. Desse ponto de vista, este processo tem-se intensificado a um ritmo muito acelerado. É uma tendência que já tem há alguns anos, que se intensificou durante a crise, eu diria que se tem intensificado nas últimas semanas. O que se anuncia, do ponto de vista do novo modelo de governação económica, eu diria que é a última machadada do último de governação económica europeu. É a machadada final neste processo. A ideia de que a gestão da política macroeconómica, numa altura em que os governos já perderam a maior parte dos instrumentos de gestão política macroeconómica, mas que passará a ser feita através de um conjunto de indicadores construídos por um conjunto de peritos quase esterilizados e insonorizados do processo político democrático e todos os mecanismos de sindicância democrática, é a última forma de desfazer o processo de integração europeia e também as formas tradicionais de política democrática. Pura e simplesmente abre-se um novo mundo que é um novo mundo sombrio. É um novo mundo sombrio porque assenta na ideia de que há uma espécie de neutralidade nas escolhas e nas escolhas políticas e sobre a política macroeconómica e, ao mesmo tempo, retira não apenas aos cidadãos, porque isso já tinha sido perdido, mas retira também aos governos nacionais a possibilidade de sindicar democraticamente as opções políticas. Portanto, os atores, pura e simplesmente, foram todos eles perdendo a capacidade tradicional das democracias. E o problema é que esta transferência de competências nas várias áreas nunca foi acompanhada por mecanismos de transferência democráticas à imagem daquelas que existiam no Estado da Nação, mas nem sequer hoje, e isso também é uma diferença com relação ao passado recente, é que as clivagens políticas tradicionais das nações deixaram de ser reproduzidas ao nível europeu. Porque ainda assim, o intergovernamentalismo, a ideia de que as decisões eram do conjunto dos governos, refletia de algum modo clivagens políticas tradicionais. Ora, nós perdemos os mecanismos democráticos e vamos perder as clivagens políticas. E, portanto, isto inaugura, de facto, um mundo assustador. Em segundo lugar, um problema que é deixou de haver margem financeira para a mudança das políticas. Ora, o essencial da distinção entre projetos políticos tem a ver também com a margem financeira para a mudança. Hoje não há qualquer flexibilidade orçamental ou fiscal por força de um constrangimento interno que choca com o constrangimento externo. Bem, qual é o constrangimento interno? É que o lastro das políticas já consolidadas diminui a possibilidade de fazer mais.
Quer dizer, não vale a pena ter grandes ilusões. A rigidez da despesa em todos os países é muito grande e, portanto, é muito difícil fazer qualquer tipo de mudança, há pouca margem. Ao que acresce que a única possibilidade que os governos têm para se diferenciar e para distinguir é, pura e simplesmente, aumentar o endividamento. É a forma que há. Pensemos no seguinte. Uma terapia liberal. Há um espectro a pairar sobre o país de uma terapia liberal que resolverá os problemas da nossa economia política. Eu devo dizer, imaginemos que daqui a um ano o PSD e o CDS estão no poder e que vão tentar aplicar a terapia liberal. Tenho a maior das dúvidas que sejam capazes. É que nem para a terapia liberal há condições financeiras, porque há custos de transição. Pensemos dois exemplos, um do passado recente e um que se anuncia. A ideia de financiar as famílias na educação e na saúde tem custos de transição. Há um momento em que é preciso continuar a garantir o funcionamento das escolas e, ao mesmo tempo, passar recursos para as famílias para que elas possam estimular a procura. Ora, como é que se paga isto? Quer dizer, mesmo do ponto de vista de uma visão liberal sobre o que é os ajustamentos que são necessários fazer, não é financeiramente execuível, não há margem de manobra. Recuperemos um exemplo do passado recente, não muito distante. Quem se recorda da discussão sobre a última reforma da Segurança Social, recordar-se-á também que o PSD, na altura, fez muita gala em dizer que tinha e que aí havia uma grande distinção. E que tinha uma proposta que passava pela introdução de um sistema de capitalização. Esqueçamos agora também a bondade intrínseca de ter um sistema de repartição combinado com de capitalização. Mas a proposta do PSD resolvia o problema da transição através da dívida pública. Portanto, quer dizer, há aqui também uma consciência que a transição de um modelo de gestão das políticas para o outro tem custos. E a única forma de suportar esses custos é aumentar a dívida pública. Ora, afinal, também o PSD, que está sempre tão preocupado com o endividamento, ainda há 4 anos, naquilo que era a proposta que fazia gala dizer que era a mais diferenciadora, o caminho que tinha escolhido era um aumento da dívida pública. E isto só para mostrar que há aqui um constrangimento que ninguém sabe como superar. E mesmo a terapia liberal terá enormes dificuldades em lidar com ele. E, portanto, há aqui um problema de os vários atores políticos e sociais terão capacidade de resistir. Terão capacidade de resistir a qualquer tipo de mudança nas políticas. Mas o problema é que mesmo aqueles que propõem uma mudança das políticas num sentido muito diferente, num sentido liberal, terão muita incapacidade e muita dificuldade em, de facto, construir, primeiro, coligações políticas e sociais que o suportem e depois, de facto, do efetivar. Ou seja, estamos aqui num cenário de imobilismo por força do constrangimento financeiro. E esse imobilismo não poderá deixar de produzir problemas no sistema e na democracia. Porque os atores sociais e os atores políticos, tal como os concebemos desde o século XIX, movem-se e mobilizam-se e crescem pela resistência, mas também pela capacidade de propor algo novo e da mudança. E aí há aqui uma espécie de espartilho. Terceiro fator, os mecanismos tradicionais de gestão da impopularidade. Ou seja, não é novidade que, de vez em quando, os governos têm de ter programas de austeridade e, como tal, têm de ter mecanismos de gerir politicamente a austeridade e a impopularidade. O problema é que os mecanismos do passado, os que ainda existem, são profundamente antidemocráticos e os outros já não existem. Bem, quais são os que existem e que, na verdade, são os que têm sido seguidos com intensidades diferentes um pouco por toda a Europa? A ideia de identificar, perdoem-me a expressão, bodes expiatórios. Em todos os países, nos casos governos mais autoritários, noutros os governos democráticos, mas em todos os países o que se faz é, começa a crise, são necessárias medidas de austeridade muito impopulares, identificam-se bodes expiatórios. Quais são os bodes expiatórios? Os imigrantes, as minorias étnicas, as minorias religiosas, ou como se viu, aliás, em Portugal, e foi por aí que começaram as medidas de austeridade, os beneficiários do rendimento mínimo, os beneficiários do subsídio de desemprego, ou seja, há aqui uma tentativa de identificar grupos, nos casos de forma mais extrema, noutros menos, grupos cujo seu contributo
para o desencadear da crise foi ou irrelevante ou nulo, e responsabilizá-los e dando esse sinal como forma de superar a crise. É evidente que isso pode ter no imediato algum efeito político positivo, impacto financeiro nenhum.